Notícia boa, viu? Notícia boa é, hoje a gente termina de passar tudo da tabela periódica, que aqui é rapidinho, já que você tá pegando tudo mais rápido aí, tá de boa. E aí, vou deixar uns exercícios para a próxima aula sobre tabela periódica, a gente vai resolver eles, já entrar em ligações, e eu já pretendo responder, passar as três ligações, claro, falar um pouquinho de cada uma, e a gente já ir resolvendo, matando tudo logo das ligações. Aí a gente entra nos detalhes um pouco mais delicados, mais importantes também. Tranquilo. Tabela periódica. Na vertical, eu tenho os grupos, grupo um até o grupo 18. Deixa eu pegar uma tabela aqui na internet aqui. Tabela periódica, só para te mostrar um negócio aqui. Na vertical tem o grupos, que chama. Os grupos estão na vertical, os grupos e os períodos estão na horizontal. Isso aqui, ó. Mas eu queria um pouquinho diferente. Eu acho que essa aqui que vai dar certo. Deixa eu ver essa aqui. Tá feia, mas acho que essa ali vai servir. A que eu cliquei primeiro, que eu nem sei onde tá mais. Essa aqui, ó. 1A, 2A, 4B, 5B. É isso aqui, ó. Deixa eu copiar. Trazer aqui. Boa. Deu certinho o que eu queria aqui. Então vamos lá. Eu vou trazer essa tabela aqui porque tanto que tem um exercício aqui que eu mandei para você. Não sei se deu prazo, acaba que é um pouco corrido aqui. É, E alguns exercícios que você pode treinar talvez fora daqui, ou até mesmo que a gente pode treinar, ainda vai trabalhar alguns conceitos da anterior, que seria família 1A, família 2A, que seria os grupos. Eu tenho um grupo 1, grupo 2, aí o PAC, que é o órgão regulador, falou assim, ó, a partir de, se eu não me engano, 2011, falou, não vamos usar família mais, agora é grupo. Só que alguns livros ainda continuam trazendo essa transição. E aí a gente tem família 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, até a 7A, beleza? A gente tem assim. Mas hoje é grupos. Grupos ficam na vertical e períodos na horizontal, igual eu comentei aqui anteriormente com você. Os períodos significa, eu fiz a distribuição eletrônica, quando eu paro de fazer, quando eu paro de fazer a distribuição eletrônica, onde parou a distribuição, o nível ali, a camada, é onde se encontra o elemento na tabela periódica. Certo? Tranquilo. Continuando aqui, o que que a gente tem? Vou aproveitar para explicar um outro detalhe aqui, para a gente ganhar mais tempo um pouquinho também. Tudo isso aqui, ó, hoje na IUPAC, tudo isso aqui eu vou rabiscar, você vai ver aqui, ó, tudo isso aqui, ó, hoje é chamado de metais. Todos esses elementos aqui, ó. Tudo isso aqui é chamado de metais. Tudo que está aqui dentro aqui. Aí o PAC, que é o órgão regulador, falou o seguinte: todos esses elementos aí agora são metais. Ponto final. Porque antigamente tinha várias coisinhas. Claro que cada grupo vai ter uma particularidade diferente. Eu vou comentar aqui. E aqui, ó, essa parte aqui a gente chama de ametais. A gente chama de ametais. Que é diferente de metal. Hoje eu tenho metal. A metal. A vem do grego de não, não metal. E o grupo 18, eu tenho os gases nobres, que são elementos químicos que são horríveis para reagir com outro elemento químico. Eles sempre estão estáveis, números de elétrons das camadas tudo preenchido, eles não querem reagir com ninguém. Então, hoje a tabela periódica ela é dividida em três macro, posso falar assim, grupos: metais, ametais e gases nobres. Ponto final, acabou. Somente isso. Certo? É assim que funciona. Seguindo aí, o que que a gente tem? Vou falar um pouquinho aqui sobre os grupos. Os elementos que a gente encontra nos grupos, eles têm algumas semelhanças. Tipo, todo mundo do grupo um tem semelhança.
Beleza? São reativos em água e tudo mais. Depois eu vou mandar uma cartilhazinha para você aqui, bonitinho. A gente vai, eu vou comentar aqui sobre, mas o que a gente precisa mesmo saber e entender aqui. Cada grupo, os elementos que estão em cada grupo, eles têm uma familiaridade. Eles têm alguma coisa semelhante um com o outro. Então, no grupo 2 também, eles têm uma certa familiaridade entre eles. Isso aqui dos grupos, já vou adiantar. Quando você pega uma aula, a gente fazer uma aula aqui mais futuramente sobre óxidos, aí a gente vai trabalhar óxidos, aí você vai ver que o grupo um, grupo 2 tem comportamentos diferentes, por causa que os elementos do grupo, eles têm uma semelhança, então eles geram um produto diferente quando é um óxido. Vai ficando muito massa, porque vai ligando tudo com a tabela periódica e tudo que a gente estudou anteriormente. Beleza, então cada grupo eles têm a sua semelhança. Eu tô seguindo aqui, viu? Ficou alguma duvidazinha aí, você vai pontuando aí. Os gases nobres também têm essa semelhança. Todo mundo que é do grupo 17 aqui tem uma semelhança. Agora eu quero trazer uma informação que eu acredito que seja válida para você. Não sei se eu já comentei. E essa informação a gente vai ter que carregar no cinto do Batman. No seu caso, da Batgirl, né? Vai ter que carregar essa informação. Todo mundo do grupo um tem tendência de perder um elétron, então ficar mais um. Todo mundo do grupo 2 tem tendência de perder dois elétrons, ficar mais dois. Todo mundo do grupo 13 tem tendência em perder 3 elétrons e ficar mais 3. Todo mundo do grupo 15 tem tendência de ganhar um elétron. Então ele fica um menos. Eu coloco sempre menos um. E grupo 16, 2 menos. Opa, perdão que eu fiz errado aqui, ó. Na verdade, o grupo 15 é menos 3. Grupo 16 menos 2. E o grupo 17 menos um. Essa informação ela é extremamente válida na hora que a gente for estudar sobre ligações iônicas e covalente. Porque o que vai acontecer iônico e covalente? A gente vai relacionar metal com a metal, grupo, um grupo com outro grupo. Isso aí ajuda demais a gente identificar, bater o olho no elemento. E vai ter determinados elementos químicos aqui que a gente vai ver eles demais e ficar familiarizado. A gente fala, ah, nossa, tô cansado de ver esse elemento. Justamente porque eles aparecem demais. E isso é bom, porque a gente domina mais e acerta mais questões. Beleza? Então, essa informação, não sei se você tem tabela aí. Tem, né? Aquele dia você falou para mim. É importante você anotar. Vira e meia a gente vai voltar nessa situação aqui. Beleza. Seguindo minha vida aqui e a nossa, que foi falando um pouquinho dos elementos. Aí aqui a gente tem onde para a distribuição eletrônica em cada elemento químico. Bonitinho. Deus fez tudo perfeito. E aqui tem uma informação que é legal, que é isso aqui, ó. Elementos representativos. Tá aqui embaixo aqui, ó. Elementos representativos. O que que é elementos representativos? São todos esses elementos aqui, ó. A gente chama de elementos representativos. Professor, eu queria saber o porquê. Isso não vai mudar muito na sua vida, viu? Saber o porquê de elemento representativo. Saber quais são e onde está é muito mais válido para um vestibular. Agora, o porquê é porque vem do grego e tudo mais, tem uma explicação. Isso aí nunca vi. Pode aparecer esse ano, mas nunca vi. Eu resolvo questão direta aqui com a galera, não vejo. Aí eu tenho outra informação que é os elementos de transição externa, que são esses aqui, ó, que tá no grupo 3 aqui nessa partezinha, até o 12. Transição externa, está mais ligado quando você estudar ensino superior de química, aí tem uma explicação lá sobre característica do brilho, do elemento, é muito massa, mas aqui no ensino médio não muda nada. Vocês só tem que saber onde está os elementos de transição externa. E os elementos de transição interna, que são esses aqui, ó. São esses aqui. Professor, e esse grupo um e 2 eles também entram em elementos representativos. Tanto que tem essas duas cores aqui, ó. Então, eu tenho esses três macro tipos de elementos representativos, transição interna e externa.
acabou. Essa informação ela é válida porque ela é cobrada em questões. Aí a gente vai ver aqui agorinha. E aí eu tenho aí também de novo, né? Grupo um família 1A. Grupo 2 família 2A. Grupo 13 que é a família 3B. Só que aqui tem algarismos romano. Certo? Perguntas? Tá de boa? Dormiu? Então tranquilo, dormiu não. Exercício. Primeiro é esse aqui do Enem. Não sei se deu prazo você fazer ele aí. Você fez? Qual que você marcou? Letra C. Fechou. Mas eu vou discutir um pouquinho. Me fale, por que que você marcou letra C mesmo? Então a resposta que é óbvia também, né? Tendo a tabela em mãos, porque eu vi lá na tabela. Boa. Só que aí, deixa eu te perguntar um negócio. Ó, se eu olhar aqui na tabela periódica aqui, o 41 é nióbio, tá ali, né? E o tântalo, beleza. 41 e 73. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica, tranquilo. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: se fosse lá no Enem, claro que aqui a gente tá exclusivo aqui, o que que você acha que você deveria fazer para ficar mais seguro aqui? O que que você acha que você deveria fazer? Fala, meu Deus, como que eu resolvo essa questão? Olha, não tem tabela periódica. O que que você acha que deveria fazer? O que você tem que fazer lá, se fosse no Enem, se lá não tivesse a tabela periódica, se for num concurso talvez tenha, geralmente pode ter em outros vestibular, é fazer a distribuição eletrônica. Porque se você fizer a distribuição eletrônica do nióbio e do tântalo aqui, eles vão terminar no subnível igual aqui, ó. Eles é qual grupo mesmo, meu Deus? Deixa eu olhar aqui de novo. É grupo 5. Se você olhar, as que eles iam terminar aqui, ó. Um tá aqui, que é o nióbio, ele é bem esse aqui, ó. E o outro tá aqui, ó. Deixa eu ver, é esse aqui mesmo. E aí, talvez, você não ia ficar, falar, meu Deus, fiz aqui. Não tem como a gente ficar 100% nisso aqui. Claro, tem gente que foca e tem jeito. Todo mundo tá dentro do grupo 3 até o 12 termina em D, entendeu? Aí se eu olho o grupo 3 que tá aqui os dois, termina em D1 e D1. Você não precisa lembrar que é D1 e nem D2. Só tem que você lembrar que terminou em D3 e o outro de baixo terminou em D3, então significa que eles estão no mesmo grupo. Sacou aí? Pegou? E aí, se terminar em F, ele seria quem? Elemento de transição interna. Tanto que lá fala aqui, ó. Vou só voltar aqui rapidinho. A letra B fala assim, ó. Ser elementos de transição interna. Seria esses aqui de baixo. E elementos de transição externa, esse aqui de dentro. Talvez isso aqui é uma aula massa da gente fazer. Eu vou fazer uma prova com você aqui. Falar, estuda a tabela periódica, a última aula. Eu vou pegar e fazer 10 perguntas em cima da tabela periódica, sem você consultar nada, claro, confiando em você e do outro lado, pra você me responder e a gente justificar. Porque se a gente treinar alguns detalhes igual esse aqui, a gente sai na frente. Porque lá você não tem tabela periódica. Pra mim é fácil falar isso aqui, né? Eu dou aula todo ano disso aqui. Então eu faço a distribuição, eu lembro, ó, termina em D5, D5, todo mundo é do mesmo grupo. Ah, é o grupo 7 ou 8? Não lembro.
Não lembro de cabeça. Eu sei que é do mesmo grupo, que terminou com quantidade de elétrons no mesmo subnível. Entendeu aí? Pegou aí? Entendeu? Beleza, então. Todo mundo que termina em S é do grupo um e um grupo 2. O mais fácil de todos você lembrar, e esse eu peço pra você ficar bom, que vira e mexe aparece, é o grupo um e o grupo 2. O grupo um termina em S1 e o grupo 2 termina em S2. Aí os elementos de transição que tá aqui, ó, desse outro lado, termina tudo em P. Na verdade, eles terminam em SP, SP. Só que o último subnível que você vai preencher é o P. Aí é P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, eles são aqui. O único que tem diferença aqui vai ser o hélio que tá aqui em cima, que é S2. Então, essa é informação muito válida, viu? Então, seguindo essa vida aí, você tá certa, viu? A resposta certa é a letra C, pertence ao mesmo grupo de tabela periódica. Olha, a tabela é fácil. Assim, olha, a tabela já aperta um pouquinho. Beleza. Seguindo aqui, eu tenho um próximo exercício, é para associar esse exercício. Então, vamos associar. O que que eu vou associar aqui? Eu vou associar o magnésio, potássio, paládio, bromo e xenônio em cada um desses aqui. Lembrando, aqui nós dois fazendo, podem consultar a tabela periódica e tudo mais, é o trem mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Agora, sem tabela periódica, já aperta um pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Elemento de transição, ele tem que estar ali no meio ali, ó. Ou ele tem que estar naquele lá que termina em D ou em F. Não é xenônio. Só tô pegando o gancho aqui dele aqui. Bromo também não é, porque o bromo tá ali nos representativos. Paládio é, mais tranquilo. É, potássio e magnésio. Eu vou voltar na tabela aqui, lembrando que isso aqui é uma aula, então a gente tem que aproveitar o máximo possível para ganhar mais habilidade. E eu vou ficar batendo na tecla com você em várias nessa situação, justamente para ter puxão de orelha depois. Falar, pô, a gente bateu tanto na tecla. Porque aqui a ideia é ganhar habilidade. Se eu vou na tabela periódica aqui, ó, vou copiar e colar ela aqui, vou trazer ela do lado aqui. Se eu vou na tabela periódica aqui, quem é do grupo um? Eu tenho hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e fráncio. Quais são os elementos que mais aparecem em termos de exercício? O hidrogênio não entra não, viu? Ele tá aqui, mas ele não entra não. É o lítio, o sódio, o potássio. Esses três eu recomendo você treinar e falar assim, lembrou deles, tentar lembrar que eles é do grupo um. Outros elementos que gostam de aparecer com mais frequência, magnésio e cálcio, que é do grupo 2. Aparece de vez em quando, berílio. Aparece de vez em quando também estrôncio e bário. Mas quem aparece mais? Lítio, sódio e potássio, grupo um. Magnésio e cálcio, grupo 2. Por isso que eu já estou enfatizando com você aqui, quanto mais a gente bater na tecla de ficar bom no grupo um, grupo 2, grupo 13, 15, 16, 17, o grupo 18, que é o gás nobre, é de boa, porque os nomes deles é parecido, a gente já sabe que é gás nobre. Quanto mais eu fico bom nesses elementos, nesses grupos, menos eu sofro lá na frente, você vai ver sobre isso. Então, quando eu pego e fico bom nesses três elementos, que eu sei que é do grupo um e esse aqui do grupo 2, cara, isso vai me ajudar demais. Porque quando eu pego uma questão dessa aqui, ó, ah, meu Deus, tô lá, não tenho tabela periódica, lascou. Opa, isso que é o potássio, potássio é K. K é do grupo um. O grupo um ele é chamado de alcalino. E depois o próximo, alcalino terroso. Então, essa aqui é 2. E aí, quando eu coloco ele 2, eu já elimino a letra A, já elimino a letra D e elimino a letra E. Beleza? Certinho? Tá entendendo aí o que eu tô falando? Que bom, então. Então, seguindo aí.
Se eu já eliminei essa bagatela aqui, eu já mato a outra. O 4, vou fazer certinho aqui, igual quando nós estávamos no ensino fundamental. O 4 é o bromo, é um halogênio. Professor, o que que é halogênio? Halogênio são esses elementos aqui, ó, do grupo 17. Se você tiver tabela periódica aí e puder escrever, ou você depois imprimir uma outra, você coloca e escreve halogênio aqui e calcogênico aqui. Eu não sei se aqui tem escrito. Aqui nessa aqui tem, ó, halogênio, grupo do oxigênio conhecido como calcogênico, grupo do nitrogênio chamado família do nitrogênio, família do carbono, família do boro. Alcalino e alcalino terroso. E aí eu tenho, ó, bromo é um halogênio. Bromo também é um elemento que aparece bastante. E aí o próximo é quem? O alcalino terroso, que é do grupo 2. Quem que é do grupo 2? O magnésio. Então já mata a questão, é letra B. E o terceiro eu tenho elemento de transição, que nós acabamos de citar, que é o paládio. Professor, mas eu nem sabia o que que é paládio. Por que que você não sabe? Claro, também, né? Você tá aprendendo aqui. Mas assim, vamos falar que você tem uma noção maior. Eu não sei quanto você tem noção, não, mas me entenda e me respeita também se eu errar um pouquinho. Porque esses elementos aparecem mais, ó. Magnésio, potássio aparece bastante. O bromo nem se fala. Xenônio demais aparece. Agora o paládio vai aparecer uma hora ou outra. Paládio, alumínio, ferro, tem uns casos especiais para eles. Igual nióbio, esses outros aparecem alguns casinhos para você usar em outras coisas. Eu vou voltar na tabela aqui e riscar mais um pouquinho de elementos que você tem que ficar bom. Do grupo 17, que são os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. E eles você tem que ficar bom. Qual que aparece mais? Flúor e cloro. O flúor e o cloro, principalmente o flúor, porque é mais eletronegativo. A gente vai falar um pouquinho aqui rápido. Depois, no grupo 16, oxigênio e enxofre. Parece demais. No grupo 15, nitrogênio e fósforo. Eu tô falando que aparece mais, a gente vai ver mais. Grupo 14, o carbono. O carbono depois eu tenho um estudo exclusivo, que é química orgânica. No grupo 13 eu tenho um boro, tem um alumínio que aparece também. E aí eu tenho alguns outros elementos, que é tipo a prata, um elemento que aparece, o cobre e o zinco aparece, o ferro também, o mercúrio que tá aqui também. São elementos que vira e mexe a gente vai dar uma esbarrada neles aí. Eu vou baixar esse aqui em PDF e mando lá para você também, viu? Aí você sabe que essa rabisqueira aí é tudo que a gente usou na aula aqui. Certo? Tranquilo? Tomar mais uma água aqui. E aí, me fala uma coisa, tá de boa, tá entendendo tranquilo aí? Beleza, então. Seguindo aqui, próximo exercício. Um elemento químico representativo cujos átomos possuem em seu último nível configuração eletrônica 4s2, 4p3. Está localizado na tabela periódica dos elementos no seguinte grupo e período, respectivamente. Ele quer saber grupo primeiro e depois período. A imagem tá ruim aqui, mas vamos analisar aqui. Primeiro, para matar a questão, a gente já sabe qual o período que ele é. Ele é do quarto período. Então a letra A já vai embora, a letra C já vai embora e a letra D vai embora. Como esse exercício é antigo, eu estou trabalhando com 3A, 5A. Agora eu preciso saber qual desses que vai ser. Você marcou aí, fez? Fez não, né? Aqui vai entrar aquele detalhe que eu estava mostrando agora, ó. Ele preencheu qual foi o último subnível dele? Sem olhar aí a tabelinha. P3. Tá mais provável ele ser 3A ou 5A? Qual que você acha das duas opções?
E olha isso aqui, ó. Se eu olho aqui, ó. Cadê? Ele terminou 4P3. Ele terminou em P3. Então, quando eu venho aqui, quem termina em P3 tá aqui, ó. Tá do lado direito da tabela. Quem termina com P. Então, pode ser um desses aqui, ó. Nesse caso, a gente já sabe que é, o grupo 15, né? Que a resposta é a letra E. O que que a gente usou aqui agora? O período que é. A gente descobriu, parou na distribuição no nível 4, então é período 4. E a gente pegou a terminação da distribuição eletrônica e já matou resolvendo uma coisa que a gente acabou de analisar. Todo mundo que termina em P é desse lado, todo mundo termina em D é aqui, todo mundo termina em F aqui e em S é aqui. Tá vendo a importância disso aqui? Você tá lá numa questão, você fala, meu Deus, e agora? Mas ele já te deu a distribuição. Você já resolve sair na frente de muita gente. Tem muita gente que odeia fazer distribuição eletrônica, nem gosta, tem aluno que não gosta, tem dificuldade. Só de você saber isso, já tá na frente de, sei lá, uns 80% da galera. E a gente sabe até que elemento que ele, tá bem aqui, ó. Ele é o P3. Se eu for olhar na tabela periódica, ele é do grupo 15, ele é o arsênio, certo? Perguntas? Então, a nossa resposta é essa aqui. Beleza, então. Agora eu vou entrar para a parte que eu vou explicar e deixar exercício e nós finaliza aqui. Então, beleza. Primeira coisa, eu acho que tem um exercício aqui, mas nós não vamos fazer ele não, viu? Falta uns 9 minutos para acabar a aula aqui, senão não dá prazo. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o seguinte. Eu tenho aqui um dado importante da tabela periódica, que é o tamanho do átomo. Se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande. E aí o que acontece? Quando eu tenho o tamanho do átomo, um átomo pode ser maior do que o outro. E aí, como que ele cresce? Como que um átomo é maior do que o outro? É fácil. No grupo, cada grupo ele cresce de cima para baixo. No grupo ele cresce de cima para baixo. No grupo, o raio atômico, o tamanho do átomo, de cima para baixo. E dá, olhando de frente, da direita para a esquerda. Tá aqui a setinha, ó. Aqui tem uma seta e embaixo tem outra seta. Beleza? O que que isso influencia, professor? Influencia o seguinte: quanto mais prótons e elétrons esse elemento tem, mais grandão ele vai ser mais cheio. Quanto menos prótons e elétrons e nêutrons ali, ele vai ser menorzinho, pequenininho, certo? Então a gente tem isso. Eu vou seguindo aqui. Se não entendeu, você fala aí que eu volto. Outro dado importante aqui, só para mostrar aqui, ele mostrou o raio atômico crescente e trouxe uns valores aqui, com certeza vai estar em nanômetro ou angstrom, se eu não me engano. Ó, é uma medição muito pequenininha dos raios atômicos, seria o tamanho de cada elemento químico. Claro, você fazer um curso superior ou também, dependendo do exercício aqui, você vai ver que essa ordem não está muito certinha, porque se eu pegar aqui, ó, olha isso aqui, ó. O raio atômico no período cresce da direita para a esquerda no período. No grupo é de cima para baixo. Só que se eu for pegar o período aqui, parece que quando chega aqui, ó, bem aqui nessa partezinha aqui, ó, parece que eles ficam quase do mesmo tamanho. Alguns elementos têm uma diferença, mas é muito pouca. Então essa regra, ela é assim que a gente analisa, mas ela não é uma lei certinha. Vai ter elementos, talvez, no período que o anterior é um pouquinho maior do que ele, é normal. Mas o que você precisa saber aqui no ensino médio é isso aí, nível de vestibular, beleza? E aí a gente tem um dado importante que é esse aqui, ó. O raio atômico dos íons. A gente chama raios iônicos. Quando eu tenho um cátion, cátion significa um elemento químico que perdeu um elétron. Aí você tem esse dado aqui, ó. Ué, peraí, que parece que tem duas imagens. Tem duas imagens. Você vai ter aqui, ó, o lítio sem perder elétron e o lítio mais. Se o lítio perder o elétron, o que que acontece? O núcleo, ele tem carga positiva. Ele fica atraindo as cargas negativas para ele. Se ele perde um elétron, o próton que estava lá dentro do núcleo, que tinha uma força para puxar aquele elétron, ele vai gastar essa força dele para puxar outro elétron dele.
Então o raio atômico fica menorzinho. Ele contrai. Porque, como chama isso? Carga nuclear efetiva. Que é o quê? A força que o núcleo faz para atrair seus elétrons. Se ele perder um elétron, ele continua com a mesma força puxando os seus elétrons, só que tem um a menos agora. Então ele gasta, ele consegue puxar mais elétron. E aquela força que ele está gastando em um elétron, um próton, ele distribui para ajudar a puxar os outros elétrons, tá sobrando. Então, por isso que o raio atômico de um elemento neutro, comparado com ele quando é cátion, ele vai ser menor. Se você pega o berílio aqui, ó, esse é o raio atômico dele neutro. Quando ele vira um cátion 2+, ele fica bem pequenininho o raio atômico dele. O átomo diminui demais. E aí, quando eu tenho os ânions, que é ganhar elétrons, é o inverso. Oxigênio no estado fundamental. Quando ele ganhou dois elétrons, o próton falou: opa, os prótons. Chegou dois elétrons a mais. Além dos que a gente tinha que segurar, chegou mais dois, fica mais difícil. Então o raio atômico vai ter que aumentar um pouquinho, cara. Nós não conseguimos puxar tudo de uma vez. Agora os elétrons têm mais vantagem do que os prótons. Compreende? Ficou claro? Oi? Tá de boa, entendeu? Caiu pra mim ou pra você? Você perdeu a explicação aqui ou entendeu? Eu não entendi agora. Só um minuto que eu perdi. Só um minuto que eu perdi. Beleza. Então vamos voltar aqui rapidinho, ó. O que que eu tô dizendo aqui? Quando é cátion, o magnésio neutro tem um raio atômico. Quando ele perde elétrons, o raio atômico dele vai ficar pequenininho. Porque o cátion, o que que vai acontecer? O próton tava ali puxando aquele elétron, aquele próton vai gastar energia para puxar os outros elétrons. Então ele contrai o seu raio atômico, fica menorzinho. Quando é o ânion, é o inverso. Eu tenho um elemento aqui, né, que é o enxofre. Quando ele ganhou elétrons, o que que vai acontecer? Vai ficar mais difícil para ele puxar todos os elétrons que ele tinha e mais dois que ele ganhou. Então acaba que o reatômico fica um pouco maior, porque agora os prótons têm que trabalhar muito mais, porque eu tenho mais elétrons do que prótons para puxar. Então o reatômico aumenta um pouco. Compreende? Tranquilo? Beleza. Seguindo aqui, o que que a gente tem? Energia de ionização. O que que é energia de ionização? É energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Somente isso. No estado gasoso, eles enfatizam isso. Quanto menor o raio atômico, mais os prótons estão exercendo a força sobre os elétrons. Quanto o átomo é grandão demais, o último elétron da camada de valência, ele está sendo fracamente atraído pelo núcleo. Então ele é mais fácil de perder elétrons. E aí, como que eu olho essa energia de ionização ou potencial de ionização? Como que ela cresce? Quem tem maior energia de ionização? Ela cresce no período da esquerda para a direita, de baixo para cima. O elemento mais eletronegativo, que tem mais energia de ionização, é o flúor. Ele tem um átomo pequenininho e ele atrai os átomos dele fortemente. Beleza? E aí eu tenho isso aqui, ó. Vou mostrar uma tabela aqui para você aqui. Quando eu pego o magnésio, vou pegar aqui o magnésio aqui, ó. A primeira energia de ionização, quanto que eu gasto de energia? É 738. Para eu arrancar o segundo elétron dele, cara, eu gasto o dobro, 1450 da camada de valência. Para me arrancar o terceiro, porque aí o átomo contrai, ele fica menorzinho, eu gasto 7.730. Então essa é a energia de ionização. Beleza? Tô dando uma corridinha aqui porque tá quase acabando, que falta um minuto. Aí finaliza de uma vez aqui. Mas eu vou mandar uns exercícios para você e a gente finaliza. Explica e finaliza. E aí eu vou explicar mais um sobre energianização. E aqui a gente tem afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é o quê? A capacidade.
a capacidade do elétron arrancar, o átomo arrancar elétrons do outro elemento. Ele é muito forte para puxar os elétrons do outro elemento químico. A gente chama isso de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Quem tem a maior que você precisa saber? O flúor também. Os gases nobres não entram nesse contexto. Os átomos maiores têm pouca afinidade, os átomos menores têm maior. Como que cresce no período da esquerda para a direita, de baixo para cima no grupo. No grupo é de baixo para cima. Tá aqui no material lindamente. E aí, o inverso, a gente tem a eletronegatividade aqui, né? Quer dizer, o inverso ainda não. Eu tenho uma escalinha aqui embaixo. O maior é o flúor, depois é o oxigênio, depois o nitrogênio, o cloro, o bromo, iodo, enxofre, cálcio e assim sucessivamente. Os três primeiros, os quatro primeiros, é fundamental a gente ficar, decorar aqui e aprender. Certo? Vou mandar uma listinha de exercício aí, alguns para você treinar e fazer.